Som, alô? Som. Som, alô, som. Só aluga aí, pessoal. Não. Começar? Boa noite, irmãos, amigos da Palavra de Deus. Nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor. Mais uma live agora retornando ao templo para fazer, pode ser que seja a última, assim, diretamente online, direto para o público, mas também vamos continuar com os cultos, estão sendo transmitidos pela internet, pelo Facebook, a Palavra do Senhor. Queremos agradecer a você que durante esse tempo todo nos ajudou, esteve ouvindo a Palavra de Deus e foi fiel ao Senhor em ouvir a sua palavra e guardar no coração. Vamos louvar a Deus com um cântico, o corinho 26, ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Nós vamos cantar mais um cântico, esta feita o 27, que seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Vamos cantar também um hino do cantor cristão. Eita. Essa noite vamos louvar a Deus com um hino de adoração e louvor ao nome dele. É o hino 324 do nosso cantor, que tem como título o Refúgio Verdadeiro. 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusa, em Jesus sustentar. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso no mal feito, que procuro pertinaz me enfraquecer. Confiado então essa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Manuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Amém? Nesse momento nós vamos fazer a leitura da palavra, a palavra de Deus. E desde já dizer para você, amigo ouvinte, que a partir de domingo nós estaremos voltando aos nossos cultos presenciais, com toda a recomendação do Ministério de Saúde, conforme está fazendo o governo do Estado, prefeito municipal e demais autoridades. Portanto, nós nessa noite iremos estudar o livro de Jó e capítulo 1. Nós temos algumas coisas importantes para falarmos hoje à noite, cujo tema nós escolhemos que Jó, como sendo o exemplo de pai, um homem fiel, que cuidou bem de sua família, que teve zelo, que foi um exemplo para todas as suas esposas e seus filhos. Livro de Jó, você pode abrir comigo no capítulo 1, para fazermos a leitura do capítulo do 1 até o 8. E nos diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus se vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Versículo 9 diz: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ao acaso não cercaste e concebe a ele sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os teus bens, e multiplicaste na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-o em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti tua face. Até o versículo 9 e o 10, nós temos lido até o 11. Então, nessa noite, nós queremos fazer essa reflexão, juntamente com vocês, e dizer que Jó era um servo, um exemplo de liderança do seu lar. Jó era um sacerdote fiel a Deus no seu lar. E apesar das desventuras e as aventuras da família, Jó tinha muita credibilidade, tinha qualidades especiais, era um homem íntegro e reto, ou seja, a sua família era administrada, era passivelmente cuidada, e o seu ambiente familiar era de paz. Todos nós passamos dificuldades na terra, desde que o homem caiu lá no Éden. Cedo ou mais tarde, todos os seres humanos ficaram separados de Deus. Agora, passando a entender melhor essa história de Jó, ele era um homem de Uz, e a Bíblia destaca outra qualidade de Jó: era um homem mais rico do Oriente, ou seja, Jó possuía. Mas Jó não colocava a estabilidade das riquezas
no seu coração, na sua alma. Ou seja, Jó temia a Deus, Jó obedecia a Deus e servia a Deus com os seus bens. Ou seja, apesar de ter uma grande fortuna, a Bíblia mostra que, na realidade, Jó não se abaixou, ele não se ofereceu às riquezas, mas sim tinha um Deus que é riquíssimo. Ou seja, Deus o abençoou e abençoou a sua riqueza e o seu coração, apesar de Satanás ter pedido para Deus tocar em tudo quanto ele tem, pedir para tirar suas riquezas, tirar sua saúde, tirar sua família, né? Sabemos que Deus, ele permite, é um Deus que permite que as coisas aconteçam, mas não foi Deus quem criou o mal, nem tampouco gerou mal na vida de Jó. Houve algumas tragédias na família de Jó, pois o capítulo 18 passa a falar sobre a morte dos seus filhos, que eram 10 filhos. Aconteceu e Jó soube administrar de forma extraordinária esse momento, porque um ser humano como Jó, naquele momento, que perdeu os 10 filhos, podia se desesperar, podia querer se atirar da ponte, ou de morrer, ou tomar remédio, veneno. Nada disso Jó pensou, nada disso, porque Jó tinha intimidade com Deus, tinha afinidade com Deus, temia a Deus. E então, apesar de ficar financeiramente arruinado, o versículo 15 e 16 nos fala sobre isso, né? E a gente sabe que existem muitas famílias hoje que estão arruinadas financeiramente. Ou seja, Jó teve perdas, mas tinha um Deus que tudo pode. Ou seja, acreditava, confiava sua vida ao Senhor. Na sociedade em que Jó vivia, a Bíblia fala que era uma sociedade de homens corruptos, homens infiéis, mas Jó era um homem fiel a Deus. E a gente pode ver o destaque, as qualidades, aqui são várias: íntegro, reto, temente a Deus, e uma das coisas mais importantes, se desviava do mal. Ou seja, não se acompanhava com pessoas, nem tampouco compartilhava a sua vida com os homens maus, perversos, impostores da sua época. Jó procurava cada vez mais estar em relacionamento com Deus, andar retamente na presença do Senhor e fugir das más companhias, das más conversações. Até a sua própria mulher foi desobediente a Deus, pedindo para Jó abandonar o seu Deus. E a resposta de Jó foi bem clara. Jó foi bem reto com a sua esposa, pois ela pediu para que Jó amaldiçoasse a Deus. Na realidade, Jó não colocou no seu coração essa conduta, nem tampouco obedeceu à voz de Satanás, que certamente estava no coração, estava na mente da sua mulher. Então, irmãos, devemos ter cuidado nos nossos relacionamentos, para não estarmos desviando da palavra de Deus para o mal, mas temos que evitar que o mal, através de conselhos outros, através de afinidades, de relacionamentos, de amizade, de namoro, ou de outras coisas que venham atrapalhar a nossa conduta cristã. De repente, tudo que ele perdeu tinha ficado para trás. Agora, ele queria preservar o que tinha: a sua fé, a sua confiança, a sua certeza de ter Deus na sua vida, e aquele que tudo pode fazer por ele e pelas pessoas com quem ele convivia, né? Jó não guardou mágoa da sua esposa de forma nenhuma, apesar dela ter feito errado. Sabemos disso porque ele teve outros filhos e filhas, pois a sua mulher, desobediente a Deus, não era a pessoa certa para conviver com ele, para servir a Deus junto,
porque a Bíblia diz: como é que podem andar os dois juntos se não tiver de acordo? De acordo com Deus, de acordo com a sua palavra. Casamentos mistos, julgo desigual, namoro, outras coisas que desagradam ao Senhor. Então, Jó não jogou na cara da sua esposa, apesar de ter ficado doente, com muitas chagas, muito sofrimento, mas agora ele tinha preservado a sua mente e o seu coração. Isso é o mais importante. Diante das intempéries da vida, das perdas que o ser humano passa, como diz lá no capítulo 7 de Mateus. Jó construiu a sua casa na rocha, ou seja, era um homem que administrava diante do Senhor, aos pés do Senhor, pedindo conselho, pedindo entendimento, sabedoria para levar a sua casa em direção ao Deus. Então, irmãos, nessa noite nós entendemos inicialmente que Jó era um homem reto, obediente, temente a Deus e que governava a sua casa. A Bíblia diz que os seus filhos gostavam de festejar. E a Bíblia diz que outra conduta especial de Jó é que ele recomendava os seus filhos a Deus. De madrugada ele saía a sacrificar por todos eles. Ou seja, o sacrifício aqui oferecido era de ovelhas, mas simbolizando a morte de Jesus Cristo. Jesus que veio para morrer pelos nossos pecados. Jó já fazia isso mirando profeticamente o que iria acontecer com Jesus, pois ele doava ovelhas para sacrificar ao Senhor. Isso mostra também que as riquezas de Jó não era só para o seu próprio desfrute, mas servia também como dízimos, como ofertas ao Senhor. Pois um homem que era dono de muitos recursos, de ovelhas, de gados, tirava também a parte que cabia a Deus e assim repassava para o Senhor. Desculpe. Decorrido o turno de 7 dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. De madrugada se levantava e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. A Bíblia diz: assim fazia continuamente. Jó oferecia esse sacrifício continuamente ao Senhor. Então, um chefe de família obediente a Deus, na realidade tem que ter cuidado com seus filhos. Ou seja, a Bíblia diz que Jó era temente a Deus e que os seus 10 filhos também temiam, mas Jó tinha esse cuidado especial de oferecer sacrifício, oferecer o melhor para o Senhor. Ou seja, Jó, sendo temente, também dava um testemunho. A história de Jó aqui é contada sob a perspectiva de o que acontecia na família naquela época. Ter a Deus na vida era a grande diferença de todos os demais que não tinham e não temia a Deus. Por que Jó temia a Deus? Porque Jó santificava seus filhos. Porque ele reconhecia que Deus está acima de tudo e de todos. E dessa forma, para viver neste mundo em paz com Deus, em obediência à palavra, era preciso então oferecer sacrifício ao Senhor. Ele se preocupava com a situação espiritual de seus filhos, da sua família. Sua vida era algo prático, ele vivia a palavra, não era coisa teórica, vazia. Apesar da enfermidade agora que tinha chegado na vida de Jó e naquela família, Jó também não se esqueceu de Deus, não abandonou o seu Deus, passou a viver de forma muito maltrapilha, até mesmo como se fosse um mendigo, mas não deixou a sua fidelidade. Apesar de ter enfrentado seus próprios amigos,
que muitas vezes questionava que ele estava sofrendo assim porque ele era pecador e que Deus estava o castigando na realidade, e não oferecia ajuda nesse sentido, mas Jó resistiu a tudo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jó teve esse sentido na sua vida. Problemas conjugais, problema familiar, todo mundo passa, doença, todo mundo enfrenta, mas jamais Jó ele deixou de obedecer a Deus. A história de Jó estava no exemplo fiel dele, e a maior bênção da sua vida foi a revelação que Deus fez a ele. Ele disse lá no capítulo 42: antes eu conhecia só de ouvir a falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó tinha uma experiência real com Deus. Jó não conhecia Deus apenas porque os outros diziam: você serve a Deus porque você tem bois, você tem bens, você tem uma família abençoada. Jó não se intimidou com isso e sabia que servia a Deus, vivia para agradar o Senhor, para adorá-lo, para servi-lo com tudo o que ele possuía. Então, a sua fidelidade ficou registrada na Bíblia. A sua fé de vencer barreiras transponíveis, muitas vezes, de dificuldades que ele enfrentou, as perdas que vieram, a esposa, os filhos, a saúde e a vida financeira. Nada disso abalou esse homem. Nada disso trouxe a fé desse homem à tona. Muito pelo contrário. Era um sacerdote fiel ao Senhor, dentro da sua casa, e referência para toda a comunidade, para todos aqueles, os homens do Oriente, que agora podia ver um espelho, que podia imitar, como a Bíblia diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Essa era a conduta de Paulo, apóstolo, pedindo para que o imitar a Deus, imitar a Cristo, seguir a Cristo, é exatamente a determinação dos servos fiéis, daqueles que serviam a Deus naquela época. Será que de tudo que Jó tinha, em dobro, agora poderia se lembrar de todo o sofrimento, poderia se esquecer das dores, dos filhos que perdeu? Sinceramente, eu creio que não, porque ninguém apaga da nossa memória as frustrações, os problemas, as dificuldades que a gente enfrenta. Mas depositá-la aos pés do Senhor, transmitir a confiança para Cristo, transferir para Ele toda a nossa dor, nosso sofrimento, nossas angústias, nossas ansiedades, é o melhor que a gente faz. Porque Jesus disse no capítulo 6 de Mateus: não andeis ansioso por coisa alguma. Deus sabe as vossas necessidades. A ansiedade muitas vezes tira a sabedoria, o entendimento, e a presunção acaba invadindo o coração. O anseio pelas riquezas, o desejo de possuir muito, muitas vezes atrapalha a vida espiritual, no sentido que Jesus também disse lá no capítulo 5 de Mateus: não podeis servir a dois senhores, ou servir a Deus ou as riquezas. Portanto, nessa noite, meu querido ouvinte, pai de família, mãe de família, nós estamos repassando esses ensinamentos para mostrar que muito antes de nós vivermos aqui, Deus já estava usando homens para serem exemplo, referência para as nações, para a posteridade, para gerações futuras, em que nós temos que nos espelhar, na verdade, nos ensinamentos corretos e não nos ensinamentos errados que o inimigo tem colocado para as pessoas fazerem. Então a nossa conclusão hoje à noite é entender que Jó, sendo um servo fiel, obediente a Deus, em nada negou ao Senhor na sua vida. Tudo ele oferecia, tudo ele entregava
por total confiança ao seu Deus. E que esse exemplo sirva para cada um de nós, que estamos vivendo aqui ainda, a não pôr a nossa estabilidade, os recursos que a gente tem, achar que é mais importante do que Deus. Muitas pessoas têm feito isso e têm vindo à tona, ou seja, as suas riquezas têm sido destruídas, porque eles passam a depender mais da riqueza do que de Deus. Então, Deus jamais vai concordar que o homem sirva a ele e sirva as riquezas. Sirva a Deus e sirva a Mamon, que era o Deus das riquezas daquele povo pagão daquela época. Não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir a Deus e aos homens no sentido de agradá-los mais do que ao Senhor. Na sua família, na sua vida, os seus filhos, a sua esposa, na realidade, tem servido a Deus, tem obedecido a palavra dele, da sua época. A dedicação de Jó era uma coisa extraordinária. Ele vivia para dedicar a sua vida a Deus, servir o Senhor com alegria, com determinação. Portanto, de tudo agora, vamos ler o versículo 42, que é tão importante, o capítulo 42. O livro é muito grande, nós fizemos apenas um resumo deste livro para nós estudarmos hoje. Gostaria de ler o versículo 42, o capítulo 42, nessa noite. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 5, capítulo 42 de Jó. Você pode abrir sua Bíblia em casa e acompanhar comigo esse texto. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí o texto fala como foi que Deus reverteu todo o quadro negativo da vida de Jó. A Bíblia diz que quando ele se reunia com os seus amigos, orava pelos seus amigos, Deus retribuiu a Jó tudo aquilo que ele perdera, tudo aquilo que foi perdido. O texto assim nos diz: tendo o Senhor falado essas palavras, Jó, o Senhor disse assim a Elifaz, tematita: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não desististe de mim, o que era reto, como o teu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei a eles holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não desististes de mim, o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz e Tematita e Bildade, o suíta, Zofal, manaíta, e fizeram como o Senhor Deus ordenou. O Senhor aceitou a oração de Jó, ou seja, Deus recebeu a oração de Jó em favor dos seus amigos que criticaram a Jó, que não ajudaram Jó, mas foram assim amigos e ao mesmo tempo quase inimigos, né, por tudo que eles fizeram com Jó. Mas Deus disse que aceitava a intercessão, ou seja, Jó intercedia pelos amigos enquanto orava. Olha só no versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele possuía antes. Então vieram ele e seus amigos e todas as suas irmãs, todos quantos diante o conheceram, comeram com ele em sua casa, condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que havia passado, e lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 10.000 jumentas. Talvez teve outros 7 filhos e filhas. Chamou o nome da outro Késia, e o da terceira Querem Apuque,
e toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai deu herança entre eles as irmãs. Depois disto, Jó 140 anos, e viveu suas filhas e seus filhos, e os seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto em dias. Veja só o que Deus fez com Jó, quase no final da sua carreira aqui na terra. Fruto da sua fidelidade, da sua obediência, da sua forma de viver aqui na terra, servindo a Deus e cuidando bem da sua família, zelando pelos seus filhos e servindo a Deus com determinação. Então, nessa noite, meu querido ouvinte, meu querido irmão, que a gente possa seguir esse bom exemplo em nossas vidas, tá? Colocar em prática em nosso viver. Vamos louvar ao Senhor com o corinho para nós fecharmos o culto online de hoje. Uma das formas de você preservar a sua vida, a sua fé, valorizar aquilo que você tem, no sentido de você, recomendar a Deus, transferir para Deus sua confiança, sua certeza, sua dedicação, seu modo de viver. E o Corinho 28 nos ensina a cantar assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. É o que está escrito em 1 Coríntios. O Espírito Santo habita em nós, proveniente de Deus. Ele não lhe deixa, não lhe abandona. Você está intimamente ligado ao Espírito Santo, interiormente na sua vida, tá? E tudo que você fizer de bom ou de mal, Ele vai sofrer com você. Mas a Bíblia diz que Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com aquela atitude de obediência a Deus, de querer acertar em nós, de consertar nossas vidas, para nós fazermos o melhor para o Senhor. Então, próximo domingo, se Deus quiser, voltaremos agora com o culto normal, para a honra e glória do Senhor, depois de uma longa batalha de restauração do templo aqui. Vamos poder voltar. Durante esses quase 7 meses, estivemos distantes dos outros no culto presencial. Então, acredito que Deus preservou esse tempo para nós repensarmos nossa vida, nossas atitudes, nossa forma de viver e obedecer a Ele, para fazer sempre o melhor para o louvor e glória do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Santo, nessa noite nós louvamos o Teu nome e rogamos pela Tua misericórdia, para que o Senhor continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, e restaure, Senhor, saúde espiritual e física do Teu povo, principalmente o compromisso, a obediência e o exemplo de Jó para os pais de famílias, para aqueles que estão distanciados do Evangelho de Cristo, e para aqueles que são homens fiéis, que continuem sendo mais fiéis ainda, e santificar os seus filhos como Jó fazia na presença de Deus. Te agradeço, Senhor,
como exemplo de retidão, de temência e obediência ao Senhor. Esse grande exemplo da vida de Jó para nossas famílias, para nossas vidas, para os homens da igreja, para que as suas vidas sejam ricas e abençoadas espiritualmente em Cristo. Te louvo, te agradeço pelo dia, pela noite, e também te peço pelo restante dessa noite. Peço também um dia de paz, saúde para todos amanhã. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém.